Eu começo respondendo aí a provocação do Morandini, né? Quando ele coloca aí essa questão que, na verdade, reverberou aí durante toda a história, desde a independência do Brasil até hoje, né? Se o Tiradentes foi um herói ou um bandido, né? Essa questão sempre se coloca, afinal de contas, né? Olha, eu diria que ele não foi nem um bandido, nem um herói. Eu prefiro dizer, né, que ele foi um cidadão engajado no seu tempo. Hoje já é possível a gente conhecer em detalhes, né, a vida, a obra, o pensamento, o que ele fez, por onde andou, todos esses detalhes aí sobre o Tiradentes, né? Então, devido à pesquisa, devido ao avanço aí das investigações, a disponibilidade de muita documentação, né, que fala sobre ele, né? Inclusive da documentação que fala sobre a participação dele nessa conspiração que houve em Minas Gerais, né? Tentando a independência do Brasil. Lembro aqui, inclusive, do Autos da Devassa, que é a coleção aí de 10 volumes publicada pela Gráfica do Senado, de todo o inquérito, de toda a devassa que se fez naquela época, não só sobre o Tiradentes, a participação dele, mas dos demais também, dos outros inconfidentes, né? Então eu fico por aí, eu acho que o Tiradentes é uma figura que deixa um exemplo, deixa, enfim, uma lição, né? É uma figura pouco conhecida, o que a gente sabe do Tiradentes é uma coisa meio simplificada, pasteurizada, né, do aprendizado da escola, né? É fora da escola que a gente acaba sabendo mais sobre ele, através da pesquisa, né? E é uma figura ímpar, né? É uma figura, assim, muito interessante, com muitas facetas, né, de seu envolvimento com a questão social, com a questão administrativa, com a questão, inclusive, gente, uma coisa que a gente está discutindo muito, né, nesse período aí da pandemia, o seu envolvimento e a sua verdadeira devoção pela ciência, né, pelo conhecimento. Era um cara muito voltado e muito antenado também com as novidades do seu tempo, como que se passava na Europa, nos Estados Unidos naquela época, né? É um cara que não se saciava de conhecimento, né? Tinha uma biblioteca em casa, aliás, exatamente pelos autores que ele lia, né? Foi um dos ingredientes, foi um dos elementos aí da condenação dele também, do envolvimento dele, enfim, da pena que ele acabou pagando com a morte, né? Esse seu compromisso com a mudança, esse compromisso com a independência, com a autonomia aí da antiga colônia portuguesa. Então, para início de conversa, eu acho que é por aí, né? Deixa-me ver se nós concordamos. Eu acredito que a Inconfidência foi uma quimera, foi um sonho de uma noite de verão de muitos poetas. Tanto é que vários poetas faziam parte dela. E o Tiradentes, como ele foi colocado à frente da conjura, inclusive com interesses daqueles que não queriam pagar os tributos, certo? A derrama, que faziam o chamado Santinho do Pau Oco, que era mandar o exterior, ou para fora, ou para onde fosse, para tungar os portugueses, abrindo um oco no Santos e colocando ouro ali camuflado, e estavam revoltados com essa situação. E se utilizaram desse movimento, pelo meu entendimento, pelo que eu pude depreender daquilo que eu li e estudei. Então eles aproveitaram desses jovens, inclusive Cláudio Manuel da Costa, aquele pessoal todo lá, aquela, como que é, a Capitu, aquele pessoal todo lá, como é que chama lá? Os poetas que foram depois desterrados, né? Foram depois desterrados. E aí o Tiradentes puxou para si, ele chamou para si a condenação, porque os outros saíram. E ele puxou para si, não sei com qual interesse, incluindo isso no estudo que se faz, como é que se fez a imagem de Tiradentes parecida, semelhante à de Cristo. Se você analisar, não sei se ele tinha aquela imagem, mas ele foi, inclusive, moldado nos desenhos como se ele fosse Cristo.
E foi-lhe dada a oportunidade para ele não morrer, ao que consta. Mas ele puxou para si toda a responsabilidade. E os outros foram desterrados, entre aspas, ficaram um tempo e depois voltaram. Só faltou tocar aquela música, estou voltando. O Morandini, Mais você ou tem menos razão. isso. Você tem razão em vários aspectos. Que essa revolta lá em Minas foi uma revolta em que participaram principalmente membros da elite econômica e social. Isso é fato, isso aí está na história, né? Só ver as figuras principais, que foram inclusive depois sentenciados aí, a gente percebe que eram membros das Forças Armadas, do próprio governo, da Justiça, grandes proprietários rurais, né? Enfim. Agora, eu acho que você tem, às vezes, né, a gente percebe muitas vezes, eu até como professor também, a gente percebe uma tendência, eu acho que é necessário isso, né, mas com certa moderação até, a gente precisa de uma história crítica, né, para fugir um pouco da história oficial. Porque tem a história oficial, aquela que está nos livros, aquela que é contada e tudo, mas tem história crítica que muitas vezes você tem que ir lá no documento, tem que fazer aquela garimpagem, né, para ver, né, o que realmente aconteceu. E isso, às vezes, o resultado dessa garimpagem é que, às vezes, a gente tem que desmistificar algumas ideias, né, que, às vezes, perpassam por aí também, mesmo que sejam críticas em relação a determinados movimentos, a determinadas figuras aí da história, né? Por exemplo, o Tiradentes, essa figura, essa imagem que se criou, parecendo com Cristo, que o Morandini acabou de nos trazer aqui, né? Durante todo o Império, logo após a independência, o Tiradentes continuou sendo uma figura detestável, quer dizer, na história oficial ele não entrava, nem era citado. Por quê? Porque foi condenado por traição de lesa majestade. Traição de lesa majestade é participar de algum movimento, alguma conspiração, alguma coisa contra o rei, contra a coroa. E os nossos imperadores aqui, evidentemente, eram descendentes dos reis de Portugal, né? Então, durante todo o Império, todo o século XIX, já o Brasil independente, o Tiradentes não tinha essa importância, essa figura meio heróica, né, que passou a ter depois. Depois, a partir de quando? A partir da República, né? Até pelo fato dele ser militar, ser um alferes de cavalaria. Alferes. E a República foi proclamada aqui exatamente através de um golpe militar. Então, a partir de 1889, é que o Tiradentes acabou se transformando nesse herói fabricado, vamos dizer assim, né? Que tem uma engenharia aí também para fabricar esse herói, até com o rosto de Cristo, né? Como o Morandini bem lembrou aqui agora para a gente, né? Agora, veja só, com certeza, Morandini, o Tiradentes não tinha esse rosto de Cristo, né? Por alguns testemunhos raros, né, sobre a figura, o corpo do Tiradentes, tudo indica que ele era careca, que ele era bem gordinho, né? Olha, as figuras imagéticas do Tiradentes variaram muito no decorrer da história, desde a República para cá, né? Quando ele passou a ser figurado na tela, né? Mas não é essa parecida aí com Cristo, com certeza, né? Agora, muita coisa que a gente não sabe, né, assim, popularmente sobre o Tiradentes denota ser uma figura ímpar, que eu acho assim, que tem mais de positiva do que de negativa, né? Sem ser herói, não precisa ser herói para alguém servir de exemplo, para alguém ser uma referência, ser alguém que possa estar dando para a sociedade um caminho, abrindo uma discussão interessante, oportuna, etc. Né? Eu concordo plenamente com o Lages, quando o Lages coloca dessa forma, porque Tiradentes, obviamente, pode não ter sido, e acho realmente que não foi, aquele grande herói, comandante de massa, que liderava a turba e fazia isso e levava a gente realmente à frente da batalha, mas está muito longe de ser o bananão que alguns historiadores mais apressados acabaram por retratá-lo, né? Ele teve pelo menos a dignidade de enfrentar a corte portuguesa, de enfrentar os seus jogadores, né? De cara limpa, olhando nos olhos, coisa e tal, e sem
o fraquejo, né? sem a fraqueza com que muitos de seus companheiros que estavam presos, que choraram, se desesperaram, prometeram que entregavam isso, entregavam aquilo, e acabaram pagando, já pagavam o quinhão em dose exagerada, né? E acabaram entregando muitos de suas posses ao governo português, essa coisa toda, enquanto o Tiradentes ele teve essa altivez, né? De enfrentar, ele sabia que isso ia lhe custar a vida, mas ele enfrentou isso com coragem. Para mim já basta, é isso que o Lages colocou. Para ser herói, necessariamente você não precisa sozinho enfrentar um tanque de guerra e dar soco no vento, né? Mas tem uma coisa só, Lages, é importante a gente verificar que ele significou um gesto de insatisfação do povo com relação à coroa. Exato. Isso daí foi um marco. Inclusive, Minas Gerais ainda cultua a imagem de Tiradentes, porque na sua bandeira está um dístico que aqueles que querem que o seu país seja realmente respeitado e tudo mais, é o que diz aquela frase, libertas que seratamen, liberdade ainda que tardia. Tardia. Uhum. E isso daí significou muita coisa, principalmente que o Lages disse, que os livros que ele lia eram da Revolução Francesa, que mais ou menos era daquela época. E a Revolução Francesa repercutiu no mundo todo no afã da liberdade, nos Estados Unidos, aqui e tudo mais. Certo? Como ele disse, eu vi o Lages fazendo exatamente o triângulo, né? O triângulo vermelho. Tem alguma coisa a ver com a maçonaria isso, Lages? Olha, é uma das interpretações, é uma das deduções até que muitos historiadores fazem, né? Uhum. Veja, a maçonaria já estava presente aqui no Brasil durante o período colonial, desde antes até da Inconfidência Mineira, né? E tudo leva a crer que havia, dentre os conspiradores, né, era uma elite intelectual que estava envolvida também com a conspiração, né? Tudo leva a crer que havia elementos da maçonaria participando da Inconfidência, né? Claro que não eram todos, não era a maioria, mas sempre, né, Laio? Participou sempre, inclusive com os irmãos Andrade e Silva. Sim, então vem desde a independência. Andrade Silva. Independência depois, né? Quer dizer, você tem isso sim, já claro. assim, abertamente. Sempre. Agora, no período colonial, evidentemente, pela repressão, pela perseguição que havia em relação a esses movimentos libertários, essa participação da maçonaria era mais secreta, né? Era mais clandestina, vamos dizer assim, né? Agora, há quem diga também, né, que esse triângulo pudesse significar outras coisas. Você tem também uma grande participação do clero, né? Há vários padres influentes na capitania de Minas Gerais participando da Inconfidência. E há quem diga também que esse símbolo seria um símbolo relacionado à Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é representado também em algumas referências cristãs pelo triângulo, né? Uhum. Agora, de qualquer forma, o triângulo ele condiz bem com a frase em latim que foi citada aí pelo Morandini, né? Libertas que seratamen, em latim, liberdade ainda que tardia. Talvez o triângulo também se refira a essa imagem, vamos dizer assim, geométrica dessa própria frase que foi, inclusive, incrustada aí na bandeira de Minas e que era o símbolo da revolução que eles pretendiam fazer, né? Lages, Morandini, Chiavenato, só para a gente encerrar a história aí do Tiradentes, o autor do livro que eu citei aí, que Tiradentes seria um bode expiatório, e ele considera que não é pessoa que tenha figura, nem valimento, nem riqueza, é o Eduardo Bueno. Ele é jornalista e escritor, autor do livro Brasil, uma História. Lages. Ainda bem que você colocou que o Bueno é jornalista, né? Observe bem, eu não sou dessa vertente da história
de que acha que a história é uma panfletagem, né? Que acha que a história tem que ser interpretada a partir dos valores e da visão. Todos os momentos e todas as figuras históricas têm que ser interpretadas a partir da ótica do presente, do nosso tempo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um certo distanciamento até, e sempre com compromisso na pesquisa, na documentação que existe sobre os fatos e sobre os personagens, né? Para a gente poder chegar o mais próximo da verdade possível, né? Então, observe o seguinte, essa visão de que o Tiradentes é um bode expiatório é aquela mesma que diz que ele foi inocente útil, que ele foi um louco, né? Tem vários epítetos aí sobre Tiradentes aí, até por parte de quem escreve livros de história, quem pesquisa e tudo mais, né? Agora, observe o seguinte, o Tiradentes, ele acabou sendo o único condenado à pena capital e tem alguns elementos nessa história que precisam ser melhores entendidos, né? Observe que você tinha 12 principais envolvidos e só souberam de que não estavam condenados à pena capital na véspera da execução do Tiradentes. Então você tem aí todo um jogo, e isso é verdade, dá para perceber inclusive aqui nos autos da devassa, né? É possível perceber que entre aqueles que estavam sendo sentenciados e aqueles que estavam no papel de representantes da coroa para julgar e condenar essas figuras, tem todo um jogo de interesses aí, que eu acho que ainda está aberto para investigação, né? A história não se encerra assim, a história não é uma verdade absoluta, pronto e acabou. Eu acho que novos elementos, novos ingredientes podem vir aí ainda da pesquisa, está em aberto, né? Para a gente perceber que o Tiradentes não foi apenas um bode expiatório, pode ter sido, né? Porque na hora do pega para capar, todo mundo queria se livrar da pena capital e passar para alguém a responsabilidade maior daquela conspiração, né? E por que talvez sobrou para o Tiradentes? Talvez não tivesse ele uma liderança consolidada, né, dentro do grupo, era visto como alguém um pouco arredio, alguém que pudesse estar representando uma ala ideológica mais radical dentro do movimento, que não interessava, por exemplo, a maioria daquelas figuras da elite, né? E eu diria também que ele acabou sendo o que mais se expôs. Ele ocupava a posição de propagandista do movimento. Ele era falastrão. Um falastrão. Uma das coisas, né, que imputaram ao Tiradentes, que ele era língua solta. Ou seja, ele não escolhia as pessoas para convidar para participar do movimento. Ia convidando todo mundo, né? Então, essa participação dele já era pública. Olha, um ano antes dele ser preso e ter toda essa confusão, né, com a conspiração mineira, numa peça de teatro lá no Rio de Janeiro, quando ele entra no teatro, ele foi recebido com vaia por grande parte das pessoas que estavam ali. Olha, é um acontecimento que não aparece. Um ano antes, quer dizer, ele já tinha, né, já era conhecido pelas ideias, por aquilo que ele pregava, e grande parte da própria elite carioca não aceitava. Tinha problema também de projetos de urbanização, de canalização de água que ele estava desenvolvendo lá no Rio de Janeiro, que não era de interesse também de uma parte da elite, né? Tanto que não foram aprovados esses projetos. Era um cara realmente muito dedicado ao estudo, a projetos de urbanização, enfim. Então veja que o Tiradentes, eu acho que não foi nem bandido nem herói, foi alguém engajado no seu tempo, né? Que tinha ideias muito próprias, muito influenciado pelas ideias e valores que vinham da Europa naquela época, e que acabou entrando em confronto aí com o sistema colonial e acabou se envolvendo no movimento e pagando, né? Não é que pagou sozinho, né? Okay. Eu acho que os outros foram degradados e boa parte deles nunca voltaram ao país, voltaram já depois dos restos mortais que foram colocados lá no Museu da Inconfidência, né? Mais recentemente. Deixa eu passar. Muitos ficaram por lá. Só um minutinho, voltaram, César. Morandini, pois não. Morandini, vai lá. Rapidinho, vou falar com o Lages. Pois não. É importante ressaltar que Ribeirão Preto e a região São Simão, Ribeirão Preto, tiveram importância tanto na libertação dos escravos quanto na proclamação da República. Um ano antes da libertação dos escravos, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto
acionada por aqueles que tinham o poder do dinheiro, econômico, etc., e que viviam as questões agrícolas, eles estavam contra as medidas da princesa Isabel, pela lei do ventre livre, pela libertação dos mais velhos e depois uma série de outras libertações dos escravos. Então eles já estavam querendo acertar essa questão dos escravos para poder trazer os europeus para cá, para trazer novas, inclusive técnicas. E também, quase um ano antes, a Câmara Municipal foi acionada por aqueles que tinham interesses econômicos e proclamou a República. Aqui, São Simão também o fez, antes de o Rio de Janeiro, seja golpe, seja lá o que foi, Deodoro da Fonseca, etc., que estava na confeitaria Colombo e foi pego de calça curta. De súbito. Muito bem. Zé, um minutinho só para a gente fechar isso daqui. Eu quero saber do Laje, tá certo, Laje? O Laje tem que... Tá certo, sim. Sua resposta. Só acrescentaria, Bonandinho, que esse modelo, né, de antecipação aí principalmente da abolição da escravatura, foi um modelo que não foi só aqui em Ribeirão Preto, né? A gente vê isso em várias câmaras municipais no país inteiro, várias assembleias, né? Claro que aqui tinha os interesses econômicos muito sensíveis, claro, né? Como você bem denotou, né? E, enfim, eles só tomaram essa posição quando perceberam que não tinha mais como segurar a escravidão, né? Então acabaram aparecendo também como heróis aí na história, né? Eu só queria ressaltar aquilo que o Lages falou, e eu concordo absolutamente em gênero, número e grau com ele. A visão do jornalista é uma visão de reportagem, é uma coisa, né? Você está reportando aquilo e você às vezes dá uma interpretação um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, para o alto, para baixo, para onde for. A interpretação do historiador é exatamente outra, né? E eu fico com a interpretação sempre do historiador. Primeiro, como é que você constrói um herói? Primeiro de tudo, esse herói precisa ter coragem cívica. Tiradentes tinha coragem cívica? Tinha, tanto se expôs que entrou num teatro, foi vaiado, porque todo mundo já o conhecia, sabia das suas atividades. Aquilo que o Lages falou, ele tinha a boca larga, né, a boca solta, convidava todo mundo, coisa e tal, mas não escondia que participava desse movimento e que o interesse era realmente libertar, isolar o Brasil, através de onde começou o movimento em Minas, né, do jugo português. Então eu acho isso é básico. Alguém que tinha coragem cívica, tinha coragem de se expor, que tinha coragem de demonstrar os seus sentimentos, a sua vontade, e ele estava falando, e ele jamais falou, Tiradentes, e isso nenhum repórter, nenhum jornalista, nenhum historiador colocou, ele nunca falou e usou isso em benefício próprio. Pelo contrário, ele sempre falou em termos e em nome de um movimento mineiro É verdade. Certo? Então você tem que reconhecer isso. E reconheço nele uma coragem cívica absolutamente invejável, que é muito difícil. Qual outro grande herói brasileiro que nós temos para comemorar com uma coragem cívica tão acentuada e tão bem demonstrada, tão bem, como diria no Nordeste, né, tão bem amostrada, né? Eu sou isso aqui, pronto. Certo ou errado, é isso aqui que eu penso, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que é a minha lógica. Então eu fico sempre com isso. Eu acho realmente, não é o grande herói, mas jamais foi o grande vilão. Se eu tivesse que, numa escala de 0 a 10, me aproximar de alguém, eu me aproximaria muito mais do Tiradentes herói, né? Afinal de contas é alguém que pagou com a vida, sabia que o sacrifício que ele estava fazendo ia lhe custar a vida, sabia que muita gente o iria trair, não era apenas o Joaquim Xavier, como é que era o... Joaquim José da Silva Xavier. Não, esse era o nome dele. Esse era o nome dele. Joaquim Silvério dos Reis. Ele sabia que não era só o Joaquim. O Joaquim Silvério dos Reis era o porta-voz de um grupo de grandes covardes, né, que se amedrontaram diante da força portuguesa. Foi isso. Então eu fico com essa explanação aí, viu, Lá? Fizeram acordo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Só para a gente encerrar, gente, por favor, que eu tô atrasadíssimo já, mas agradecer mesmo esse bate-papo aqui e quero voltar mais vezes. Se o Lages puder aí, poxa vida, vai ser um prazer, uma honra. O Galante está perguntando aqui, e agora é hora do pôr fogo na roda. Temos alguém hoje com o espírito de Tiradentes? Lages? Não. Morandini? Olha, tem muito Joaquim Silvério dos Reis. Observe, são épocas diferentes, figuras diferentes, né? Tá. Você tem momentos, inclusive, contextos, inclusive ideológicos e políticos, até internacionais diferentes, né? Entendi. Então, acho que garimpando, talvez, você vai encontrar alguém lá na favela, lá na periferia da cidade. Vai garimpar muito, hein? Vamos garimpar bastante, tem né? que garimpar, mas você encontra, né? Mas Sim, eu não acho que seja na elite política, no sistema político. Não está no sistema, né? Não tá dentro do Isso. sistema. Gente, eu preciso, infelizmente, encerrar o assunto, mas quero voltar com outros temas aí, Lages. Um prazer te receber, sempre muito bom tê-lo aqui junto com a gente. Vamos fazer mais debates desse, né? Vou até sugerir, rodas, vou até sugerir para todos nós que estamos aqui, eu não sei se cai num dia de semana ou não, mas se for de semana nós vamos trabalhar, para a gente descobrir uma coisa, dia 1º de maio, é dia do trabalho ou dia do trabalhador? Né? Eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. Infelizmente, esse ano cai num sábado. Então a gente pode fazer numa sexta-feira. Podemos fazer numa sexta-feira. Nós comemoramos o quê? É o trabalho ou o trabalhador? Boa. Lages, obrigado, querido. Obrigado mesmo pela força aí, pela participação. Sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Mesmo, de coração. Eu agradeço a participação, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado aí, Kevenato, Morandini, César, né? Vamos que vamos. Obrigado, querido. Um abraço. Morandini, da mesma forma. E daqui a pouco tem o Larga Brasa aí, né? Às 11 da manhã, é isso? Mas deixa eu falar uma coisa. Pois não, você viu que esquentou o debate, né? A pergunta que foi feita esquentou o debate. Esquentou. Agora tem uma outra. Tem uma outra pra gente perguntar. Diga. Quando dos holandeses, lá em Pernambuco, etc. tal, Calabar foi o herói ou foi o bandido? Oi. Gente, obrigado. Tchau. Até já. Até mais. Tchau. Um abraço.